Boa tarde, pessoal. Para quem não viu meu vídeo anterior, foi sobre o Karl Marx. O vídeo ficou muito interessante porque o Karl Marx, além de ser um grande filósofo, é um grande sociólogo também, né? E domina muito bem as duas áreas. Hoje, eu e o Guilherme vamos falar do Comte, um francês, Auguste Comte. O Auguste Comte, ele é um dos primeiros teóricos, na verdade ele é o fundador mesmo do positivismo. Foi uma linha filosófica e sociológica muito importante no pós-revolução industrial, né? Século XVIII, XIX. Então, gente... Silene, o que é positivismo, afinal de contas? O positivismo é uma linha teórica que ela está ligada à palavra positivo, seguro, determinado, né? Seria uma teoria que ela vai se ancorar na cientificidade da ciência. Porque, na verdade, no pós-revolução industrial, as teorias elas vão fundamentar-se na evolução científica. E, na verdade, o positivismo ela vai ser uma teoria que ela vai fazer com que o Comte ele crie, na verdade, a física social. O que seria a física social? Ele vai se basear nos métodos das ciências naturais. Mas por que Comte se baseou nos métodos das ciências naturais? É porque como as ciências naturais, como química, física e biologia, elas já tinham um método, e esse método de estudo ele estava sendo eficiente para as grandes descobertas da época, o que o Comte faz? Ele tenta usar os mesmos métodos usados para a física, química e biologia na sociologia, que inicialmente seria chamada de física social. Então, só para me explicar melhor, Guilherme, para os telespectadores ou seguidores, né? Na verdade, imagina estudar uma planta e uma pessoa. Será que é igual? Não deve ser igual. Os métodos... Não, mas ele queria fazer isso. Será que isso era um bom método? Não era. Não, porque não dá pra comparar uma planta com uma pessoa. É, porque as pessoas mudam, os grupos sociais mudam. Mas inicialmente a ideia dele era essa. Ô Silene, mas já que você tocou na sua história, qual a visão que o Comte tinha sobre esse assunto? Então, a história para ele é o seguinte, ele via o passado como algo sem importância. Para ele, o que é importante mesmo é o futuro. E o ápice da história para ele, o ponto mais alto, seria após o progresso científico. Então, o que ficou para trás, vamos supor, pré-história, Idade Média antes do progresso científico, para ele isso aí era secundário. O que era importante para ele, na verdade, era essa questão ligada ao progresso da ciência. Então, para ele, só o futuro e o presente é importante. As sociedades, o que já passou, isso para ele não tem importância nenhuma. E, na verdade, essa questão da história, ela está ligada também à ideia do Comte, quando ele fala, Guilherme, da tentativa de evitar muitos conflitos na sociedade. O que quer dizer isso? Ele falava que movimentos como greves, movimentos de lutas sociais, eles devem ser determinados em alguns momentos, porque senão eles destroem a harmonia social. Ô Silene, mas então explica, por favor, melhor essa questão da harmonização dos conflitos na sociedade. Então, na verdade, o que seria isso? Para ele, existe estática e dinâmica. O que é estática? Mesmo tendo progresso, as instituições como família, as instituições como a sociedade como um todo hierárquico, por exemplo, igreja, elas devem se manter conservadoras, né? Então, mesmo com o progresso, que é o dinamismo da sociedade, as sociedades elas devem se manter e se movimentar segundo o motor da história, mas sempre guardando seus valores tradicionais. E isso está ligado a alguma coisa muito importante no Brasil, a nossa bandeira nacional, a Ordem e Progresso. Sabia que era uma bandeira positivista? Era? Ela é uma bandeira positivista. A Ordem e Progresso, que eles pensaram, porque a bandeira nacional ela passou por várias configurações até chegar na atual. E a atual ela saiu da Proclamação da República. A Proclamação da República é ligada ao positivismo. Por quê? Positivista ligada à ordem. Essas instituições militares, elas têm muito essa questão da hierarquia, da ordem. Então, o que é ordem e progresso? Progresso científico, tecnológico, mas ao mesmo tempo as instituições devem se manter iguais. Então, quer dizer, contextos diferentes ao se ver, ordem e progresso, palavras antônimas, mas com significados bem interessantes. Porque, na verdade, a ordem seria manter sociedades com os mesmos valores conservadores e o progresso científico. Só que tem uma crítica, isso pode virar um autoritarismo. Por quê? Ordem e progresso juntos quer dizer que se você vai em relação à ciência, que é uma evolução, mas ao mesmo tempo você não pode perder os valores conservadores.
Então, olha que coisa, ao mesmo tempo que fala de um progresso, fala de um retrocesso. Isso leva a uma ideia de autoritarismo, entendeu agora? Mas é por causa da época. Porque o positivismo, a ideia positivista, ela está ligada diretamente à questão da ciência, do progresso da humanidade. E essa ideia do Comte ela é tão forte de ciência que ele vai criar até uma religião, o positivismo. Tem até religiões pelo mundo. Inclusive no Rio de Janeiro tem uma igreja positivista. Ele venerava a ciência como algo acima de tudo nesse mundo. Como se fosse a ciência, ela tivesse... Ela fosse a força maior do mundo. Isso, como se ela tivesse o apogeu, né? Tivesse no grau máximo e tudo tinha que se sobrepor a ela, menos os valores conservadores. Silene, mas eu tenho uma dúvida. Qual a influência do positivismo na atualidade? Na verdade, a gente não percebe, mas quando se estuda as leis de uma maneira, a lei nua e crua, sem levar em conta outras interpretações, a lei fria, uma ideia positivista. É a lei como está ali. Entendeu? E na história também. Quando você pega a história e vê na história somente os heróis e não leva em conta outros personagens que fizeram a história, isso é positivismo. Então, o positivismo tem hora que ele está presente, porque tem hora que as pessoas só falam do presidente, do prefeito, só falam das pessoas que estão no poder. E o povo? O povo também faz história. Então isso é um restinho de positivismo. E também quando os professores falam assim, eu quero que você escreva na prova do jeito que eu expliquei. Aí se você coloca uma vírgula diferente, se você coloca com as suas palavras, o professor não aceita. Positivismo, entendeu? Então nós estamos rodeados de positivismo por todos os lados. É igual aquele negócio que você falou da lei fria, é desse jeito e pronto. É, então quer dizer, isso é positivismo. Olhar como se só a elite faz a história. Daquele jeito pronto, não tem mudança. Isso. O positivismo tem seu valor, que a gente não pode desqualificar nenhuma teoria, porque ele trouxe muitas descobertas estatísticas, dados importantes que a sociologia traz hoje, esse estudo mais objetivo. Porque a ideia, para a gente finalizar, a ideia do positivismo é a objetividade. Vou te explicar, Guilherme. O que é a diferença de objetividade e subjetividade? Objetividade é quando o pesquisador ele estuda a sociologia ou algum objeto sociológico sem se colocar com as paixões. Ele estuda aquilo, isso é difícil. O positivismo falava que vocês têm que se distanciar do objeto de estudo. Dificílimo, né, gente? Como que eu, que sou filósofa, historiadora, vou me distanciar do objeto? Um pouco você tem que distanciar, porque senão não tem um resultado preciso. Mas tanto quanto o positivismo falava, é difícil. O que é subjetividade? Que está dentro de mim. Não deixar com que o meu eu saia nos meus estudos. Um pouco do eu acaba saindo. Só que o valor do positivismo ele está na tentativa de objetividade, não ao extremo como o Comte pensava, mas uma tentativa de dar mais objetividade às ciências humanas, que são sociologia, filosofia, psicologia, não tanto como as exatas, que são matemática, física, ou as naturais, biologia e química, né? As ciências biológicas, como fala-se hoje, mas dar um pouco de objetividade. Então é isso, gente. O Comte, espero que o Guilherme tenha aprendido bastante. O próximo vídeo vocês vão ver um pouco do Durkheim, que também é um positivista, né? Tem uma teoria um pouco diferente do Comte, mas também bastante parecida em alguns aspectos. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que estejam aprendendo bastante sobre os sociólogos e filósofos. Para os seguidores que não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, as mesmas aparecerão na descrição do vídeo e da tela.